constrangedor amor, que cada dia nos fala do poder daquela cruz. Nos fala de que quando nós olhamos no espelho e não vemos nada de bom, se olharmos para a glória de Deus, veremos o Filho manifesto sobre as nossas vidas. É algo tão extraordinário, porque aqueles que não mereciam nada, nele podemos todas as coisas, é o que diz a sua santa palavra. Amém? Palavra de Deus para nós nessa noite, a meditação vai ser lá no livro de Lucas, capítulo de número 1, do versículo de número 26 até o 33. Uma passagem muito conhecida e muito pertinente para nós nesse tempo. Tempo de Natal, não aquele do Papai Noel, mas de celebração do Deus homem que se fez menino, habitou em corpo humano e pôde andar no nosso meio para que pudéssemos nele termos a nossa salvação. Amém? Esse é o Natal que nós, como família cristã, celebramos. Não é o Natal do presente financeiro, não é o Natal que fala de uma condição financeira, não é o Natal que, quando a gente cumpre certinho as tarefas do ano, a gente vai receber um presentinho. Mas é aquele presente que não podemos pagar, que já fora nos dado, que nós queremos celebrar neste Natal. Amém? Vamos meditar um pouquinho na mensagem do Pai nessa noite. Coloque-se de pé, vamos ler todos juntos a palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26 até o 33. A palavra de Deus diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhes-á o nome de Jesus. Este será grande e será filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? Essa é a mensagem nessa noite. Repete comigo: e o seu reino não terá fim. E o seu reino não terá fim. Amém? Fecha teus olhos. Pai, oramos nessa noite. A nossa fraqueza natural, a nossa dificuldade condicional, fala ao nosso coração, ó Pai, de uma condição aonde nós, muitas das vezes, não conseguimos compreender o que o Senhor está fazendo. Limitamos o tamanho e a dimensão do teu reino. Limitamos, ó Pai, a condição daquilo que o Senhor está fazendo. Dizemos que aqui o Senhor opera e daqui para lá temos dúvida. Que essa mensagem nessa noite possa atestar ao nosso coração que o teu reino sobre nossas vidas não tem fim. Que ele alcança, pode, deve permear todas as áreas, desde a carne, da alma, do espírito, áreas das quais a gente nem sequer compreende, mas o Senhor reinará sobre elas. Pedimos nessa noite que queremos ser súditos, sacerdócio real, eleito no teu sangue, mas contrito à sua obediência. Leva-nos cativo à tua vontade nessa noite, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis se assentar, igreja. É sempre um tempo maravilhoso poder estar em igreja e ouvir a palavra de Deus. Ainda que nós estejamos nessa noite na condição de ministrar a palavra, estamos igualmente com cada um dos irmãos ouvindo ela. Porque nós estudamos muito, nos preparamos, mas principalmente neste lugar onde Deus tem tido uma tremenda liberdade de fluir e de mover, Ele com certeza falará através da minha voz. Não porque a minha voz é relevante, mas porque Ele ama vocês.
porque Ele está aqui por cada um de vocês, e cada um de nós precisamos sair daqui nutridos, precisamos sair daqui debaixo de uma revelação, de um princípio real para as nossas vidas. Não é uma palestra, não é um momento de coaching. Pastor Diogo, que é tremendo nessa área de combater isso nos púlpitos. Não é um momento onde nós teremos uma noite de autoajuda, não é isso que nós estamos fazendo aqui. O que o Pai vai fazer nessa noite é dar para a dimensão de filho, que você se compreenda como filho de Deus e empoderado da dimensão daquele que criou que tudo que há e existe pelo poder da sua palavra, possa deliberar a palavra. Porque quando você deliberar a palavra de Deus, você trará coisas à existência que não existem. Você poderá em Deus fomentar a existência de coisas que não existem. Mas cuidado, muitas das vezes nós queremos coisas tão simples, né? Muitas das vezes a gente diz o telefone novo, o carro novo, a coisa nova, o momento novo. Tantas pessoas decepcionadas porque não receberam o presente que desejariam neste Natal. Que nós possamos deliberar palavras de profundidade. Que nós possamos pedir ao Pai uma nova essência, um novo caráter, uma nova condição, uma nova força, uma nova palavra. Que a gente possa genuinamente nele ter a condição de que Ele possa trabalhar em nós através da profecia que a gente liberar da nossa boca. Que a gente possa ser o instrumento da nossa própria mudança, ao confessar que precisamos crescer nele cada dia. Amém? Esse texto que a gente meditou, ele é extraordinário, nós poderíamos enquadrar ele em muitas ministrações. Mas eu creio que aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite é muito específico. O versículo, um pedacinho, a parte B do versículo que nós separamos nessa noite, é o seu reino não terá fim. A primeira coisa que eu quero meditar com você, porque muitas das vezes a gente compreende a dimensão do reino de Deus, é que o reino de Deus é feito de pessoas e pessoas eternas. O reino de Deus não é feito de prédios, nem de palácios, nem de igrejas, nem tampouco de pessoas momentâneas ou terrenas, mas o reino de Deus é feito de pessoas eternas. Se você meditar comigo na história de Davi e Saul, Saul amou tanto o trono e o reino que o perdeu. Mas porque Davi amou primeiro a Deus, o trono foi lhe dado. E que trono é esse? Nós lemos que o trono de Davi seria dado a Jesus, ao filho de Maria. E que trono é esse? Eu não sei se a gente conseguiu, que bênção. Está projetada a imagem de um coração. E é um coração em chamas. Não é um coração morto, é um coração vivo. Eu amei essa imagem. Porque o reino de Deus e a área de batalha, de conquista para as nossas vidas, fala do firmamento do nosso coração. Fala de um ambiente onde a gente é levado a ganhar vidas, mas antes de ganhar vidas, você vai precisar ganhar o coração. Hoje está muito na moda comprar esses livros de autoajuda, e até no meio cristão. E eu acho extraordinário, porque eu tenho ganhado alguns. E eu, por respeito a quem me deu, eu leio. A primeira coisa que eu aprendi nesse livro de autoajuda é que você deve olhar a pessoa nos olhos quando for falar alguma coisa. Mas a Bíblia diz, né, que estava ali Pedro e lhe fitava nos olhos. Não é assim que a palavra de Deus diz? Por isso que eu estou encarando cada um de vocês, eu não fujo de olhar nos seus olhos, porque aquilo que Deus está falando é de profundidade para nós. E eu vejo que tudo aquilo que estão escrevendo, tentando dizer para nós, faça assim, a palavra de Deus já disse há 2000 anos. Mas nós precisamos, em Deus, ganhar corações, transmitir uma condição de absoluta confiança. Se você quer e precisamos em Deus gerar discípulos, e você vai entender um pouquinho mais sobre isso nessa noite. Se nós precisamos e queremos gerar filhos espirituais, nós precisamos ter um ambiente profético e de segurança. Não tem outro jeito. Se a gente não conseguir compreender essa essência, suas palavras, minhas palavras, nossas palavras serão vazias. Estamos conversando com uma jovem que é filha de alguém que por muitos anos congregou em igreja, mas a grande
ferida no seu coração é que o seu pai não retrata nada daquilo que ministrava. Porque a geração, pastor Diogo, que nós estamos sendo juntos chamados em Deus para construir e ser neste lugar, não fala da excelência do adorador, mas fala de em espírito e em verdade. A gente muitas das vezes está tentando procurar palavras grandes e mecanismos grandes e coisas de grande sabedoria para a condição da nossa vida, quando na verdade o pouco que sabemos, se verdadeiramente praticados, nos eleva a ter o trono de Davi sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Talvez você não reparou nesse texto, mas o que Maria fez para que Deus achasse graça diante dela? Alguns teólogos vão dizer que ela também vinha da genealogia de Davi. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou dizer o que está escrito aqui no texto. O texto diz que José era da genealogia de Davi. Então, nem a descendência, aspas, Maria possuía para que Deus visse graça naquela mulher. Não tem um princípio aqui. Não tem porque estava Maria como Ana no templo, porque Maria estava fazendo uma campanha, porque Maria de alguma forma estava fazendo uma busca, porque ela estava fazendo algo extraordinário e então Deus viu graça nela. Simplesmente era alguém que estava na posição. E eu não tenho dúvidas que quando Deus sondou o coração, Ele já tinha a resposta. Porque ela precisou responder e você precisa responder, eu preciso responder. É tremendo porque essa mulher, ela aceita a maior loucura das Escrituras. Ela estava prometida a um homem, ela estava prometida ao casamento, lugar de segurança. Nós vamos meditar um pouquinho já nisso. Casamento é lugar de segurança. Em Israel, a mulher desposada que fora largada estava fadada à ruína total. Ela aceita o desafio de chegar para o seu marido e dizer: estou grávida do Espírito Santo. Eu fico imaginando os varões aqui, sua esposa chegando na porta de casa, abrindo a porta. Olha, o Espírito Santo falou comigo, terei uma criança. Não é seu Espírito, meu pai. Não faz nem sentido. Acho que metade dos homens infartaria na hora. Mas imagina a mulher se permitir estar numa situação de exposição dessa. Não fala da grandeza das suas ações, mas da sua posição em Deus. Ali nós estamos vendo uma serva que não importa se fazia parte da genealogia de Davi ou não, se estava preparada para ser desposada ou não, se estava pronta para agradar a sociedade ou não, mas nós tínhamos uma mulher que tinha um princípio naquele momento. Ela conhecia o Deus que estava falando com ela. É interessante que ela ficou assustada com o que o anjo disse, mas não ficou assustada porque um anjo falava com ela. Porque se compreendemos quem é Deus nas nossas vidas, quando Ele nos pede as coisas mais loucas, as coisas mais incompreensíveis desse mundo, vai fazer todo sentido. E sabe o que é mais tremendo? Que quando você aceitar o peso dessa chamada, pode ser que nem o cônjuge compreenda. O texto mais adiante diz que José tentou cortar aquele laço de casamento. Muitas das vezes o ambiente de revelação de Deus para a sua vida é um ambiente de solitude. Solidão, sim, é um ambiente de dor e machucado da alma. O crente não viverá o ambiente de solidão. O Espírito Santo estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a solitude é a decisão pessoal de se isolar, como Jesus fazia. Saía até mesmo de meio dos discípulos para subir ao monte e ter um tempo de intimidade com Deus. Porque na solitude o Pai fala coisas que somente você pode ouvir. O nosso Jesus andou o caminho da cruz
ainda que acompanhado, mas sozinho, porque ninguém entendera que era preciso que ele morresse antes de ressuscitar ao terceiro dia. Ele se isolou num ambiente de solitude, porque ninguém mais poderia beber daquele cálice que ele estava bebendo. Muitas das vezes, seremos nós que teremos a revelação de um princípio que talvez nem o esposo ou a esposa compreende, mas estaremos cumprindo a vontade de Deus. Maria é o extraordinário de Deus para mim nessa dimensão. Porque houve uma promessa que o filho que ela estava gerando seria extraordinariamente chamado de Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai. O rei que reinou sobre corações, o rei que o trono não é presente, não é material, é imutável. Extraordinário de Deus. Você está gerando filhos? E você sabe, primeira pergunta, o que os filhos que você está gerando serão? O filho de Maria seria conhecido como Altíssimo. E o meu, o seu, o nosso. E eu não estou falando somente do Mateus. Estou falando dos filhos que a gente está gerando. Como serão conhecidos os nossos filhos? A extensão do nosso ministério não pode ser medida pela excelência das coisas visíveis, mas daquelas que permanecem. O meu pai não deixou para nós herança nenhuma. Herança é um bem material que sobra e quando a pessoa parte, fica para você. Mas ele deixou algo para nós que é extraordinário. Ele deixou plantado dentro de cada um dos seus filhos a sua essência, o seu legado. Que legado nós temos plantado no coração dos filhos que Deus, através do Espírito Santo, está nos dando para gerar? Qual é o legado? O que fica? Qual é a nossa missão? Assim como Maria aceitou um desafio do absurdo. O filho não é seu, será gerado, pastor Diogo, em ti, através do Espírito Santo. Pertence ao Pai, como filho de Maria, não pertence a ela, mas a responsabilidade de conduzir é sua, de levar ao pleno crescimento e conhecimento. E aí a gente pensa assim, oh, glória a Deus, falou que o pastor Diogo não é comigo. Mas o sarrafo nessa igreja, para a glória de Deus, tem subido. Fala de uma dimensão de que Deus tem dado amigos, família, primos, parceiros, para que possam caminhar do seu lado. Para que genuinamente você possa em Deus gerar filhos espirituais através do Espírito Santo de Deus. Mas o trono que nós temos que colocar essas vidas não é o nosso. O nosso trono tem fim. A coisa que mais move o meu espírito de estar neste lugar é que de forma incondicional, através de uma revelação de amor, pastor Patrick convidou primeiro o pastor Israel e depois a minha vida para assumir o seu legado. Não faz sentido numa geração onde homens querem continuar pilhando templos com tijolos que serão desfeitos, porque todos passam. Eu não serei eterno neste lugar, assim como nenhum de nós. Passaremos. Mas se firmarmos os nossos filhos espirituais no trono de Davi, no trono do Messias, no trono de Jesus, esse trono nunca terá fim. Se estamos edificando vidas para andarem conosco, se estamos edificando vidas para que possamos dizer, eu tenho um legado, é pouco. Mas se estamos edificando vidas, porque sabemos que se cada um estiver posto no trono do Messias, ele terá o DNA do Altíssimo. Independente de onde esteja, vidas comprometidas com algo eterno. A nossa missão, ela começa a fazer todo sentido. Amém? Nós falamos de gerar filhos. É a tua, minha, a nossa missão, é a nossa chamada. E quando nós geramos filhos, Gênesis 1, 26, se quiser abrir na tua Bíblia,
nós vamos ter uma compreensão de que eles crescem e cumprem um princípio, eles formam família. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então, tanto o homem quanto a mulher são a imagem do Deus visível nos nossos corações, invisível aos nossos olhos, mas revelado no trono de Davi. Cada homem, cada mulher fora criado debaixo dessa verdade e desse princípio. Porém, quando nós meditamos a respeito da esposa e do marido, tem um princípio que diz que da costela de Adão fora tirada a esposa. Quando Deus construiu a dimensão de matrimônio, Ele construiu como parte de Adão. Por que nós precisamos meditar nesse texto? Porque, basicamente, a esposa é o reflexo daquilo que o marido é. Primeiro princípio para nós nessa noite. Você tem total liberdade de ministrar e abençoar a vida da esposa e do esposo quando ele passa por dificuldades. Não cabe de vida com aqueles homens e mulheres sacerdotes que Deus tem levantado para andar do seu lado. Mas todas as vezes que a gente libera uma palavra ruim sobre o nosso cônjuge, estamos falando de nós mesmos. Porque nós somos a imagem do Deus, invisível e visível nos nossos corações. Mas a mulher é parte, a esposa é parte do marido. Essa esposa que é parte do marido recebeu um princípio debaixo do coração de Deus. Ela tem uma visão profética. É extraordinário porque se você comenta um assunto e parece que vai dar tudo certo naquele assunto, você comenta que conseguiu adquirir um carrinho novo para o teu trabalho. E aí você checou o pneu, checou a dimensão, as peças, está tudo no lugar. E aí você chega bem tranquilo em casa, e as esposas que têm essa dimensão profética, você verificou tudo, você analisou tudo, está tudo perfeito. Pergunta para você a respeito de como que está ali essa documentação. Porque a gente não consegue compreender minúcias, detalhes. Mas logo chega, não chega. E elas sabem, conseguem ver coisas que nós não vemos. Mas é uma dimensão profética que fita no profético. O homem tem uma dimensão apostólica. É extraordinário que nós somos chamados por Deus para cumprir princípios. A profecia estava posta sobre a vida de Maria. Maria é que recebeu a revelação do que aconteceria. Maria foi aquela que recebeu a revelação de como as coisas aconteceriam. Mas coube a dimensão de José colocar em prática e agora construir o ambiente, inclusive fugir da perseguição, para que Jesus pudesse nascer com vida e segurança. O Senhor nos chamou para uma dimensão de dois, mas uma dimensão de dois que não funciona quando é dois, precisa de mais um, do Espírito Santo. Porque aí o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Quando nós queremos que a profecia sobreponha a dimensão apostólica, nós vamos ter atrito.
Quando nós queremos que a dimensão apostólica sobreponha a profecia, nós iremos ter atrito. E o que concilia essas duas dimensões? A única coisa que pode conciliar essas duas dimensões dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, é somente o Espírito Santo. Porque é extraordinário que quando nós, de forma apostólica, sabemos o que temos que fazer, dizemos, eu vou fazer e ninguém mais precisa se envolver. Mas as mulheres, quando têm revelação profética e sabem o que precisa ser feito, ela diz, olha, você precisa fazer isso logo. E de alguma forma nós não encontramos nem força e nem tempo para dar andamento àquela situação. Se não compreendermos, se não conseguimos entender um ao outro, não conseguiremos vibrar na dimensão do reino que fora estabelecido na vida de Maria. Um reino esse sem fim. Eu creio que nenhum de nós, isso vale para os filhos, vale para o nosso trabalho. Queremos que as coisas findem. Nós queremos que as coisas permaneçam. Eu creio que você e eu queremos que a nossa casa, o nosso casamento, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus nos deu seja algo permanente. Não pode ter fim. Mas o grande problema é que para que isso seja permanente, nós precisamos vibrar e fluir na dimensão daquilo que Deus quer fazer. É extraordinário, porque quando nós compreendemos essa dimensão, nós entendemos uma segunda posição do homem dentro do seu lar. Ele tem uma condição de liberar em Deus uma condição de profecia e de sacerdócio. É extraordinário porque todo homem e os varões dessa igreja, em nome de Jesus, que cada dia possam nele se levantar, precisa como sacerdote chegar diante de Deus e dizer, Senhor, aqui está a minha família. É a nossa missão como sacerdote. Mas como profeta de Deus, nós precisamos chegar para a nossa família e dizer, família, aqui está o meu Deus. Se nós não compreendermos esse princípio de revelação sobre as nossas vidas, nós permitiremos que algo muito triste que aconteceu no Éden aconteça na nossa casa. Porque casa onde o marido foge da posição, a mulher é tentada a comer o fruto que a serpente produz. Foi o que a gente viu no Éden. Mas é o que nós, em Deus, podemos afastar da nossa casa, do nosso lar. Um segundo princípio que eu queria meditar com a igreja está lá no Gênesis 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? É tremendo porque parece algo muito simples isso aqui, né? Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, formará uma nova família, porque nós estamos falando da dimensão de Maria, de José, de produzir filhos através do Espírito Santo, filhos esses que precisam crescer e que nós também somos esses filhos. E esse texto parece ser um texto muito simples de se executar. Casei e fui morar longe, tudo certo. Sou uma só carne. Aqui nós temos um progresso triuno da vontade de Deus. Não estamos falando de uma linha, mas de algo contínuo. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua esposa e serão uma só carne. É tremendo porque a gente vai para a dimensão de matrimônio, de casamento, de vínculo, de nova aliança. Não estou falando só de casamento, mas de todo momento onde a gente vai, mas a gente continua preso, mesmo que geograficamente distante. Quantas vezes nós temos tratado situações mais ou menos assim? Eu passei por muitas delas. Olha, mas na casa da minha mãe tinha mais sal, tinha menos sal. Olha, quando era servido lá, o horário do jantar era 7, não era às 9. Quando, de alguma forma, a gente estava envolvido com o princípio A, princípio B, o princípio C, lá na casa dos meus pais era assim que era feito. E nós chegamos cheios de princípios
passados que nos impedem de cumprir o segundo princípio, apegar-se à nossa mulher. É tremendo porque nós devemos toda a honra aos nossos pais, aos nossos genitores, aqueles que nos ensinaram o caminho que devemos andar. Mas o Senhor deu a intimação para nós sermos uma só carne somente com o nosso cônjuge. E debaixo dessa revelação, desse princípio, nós precisamos entender essa condição. O nosso reino em Deus não terá fim se conseguirmos estar apegados uns aos outros. É o que o texto diz, precisamos nos apegar à nossa mulher. Quantos princípios passados, e eu vou dar um exemplo para você já vai entender do que eu estou falando, mas eu nem sou casado, eu sou jovem ainda, os jovens estão ali sem entender do que o pastor está falando. Você vai chegar na empresa no primeiro dia de trabalho, seu chefe vai te dar uma bronca e vai dizer assim para você, olha, você chegou atrasado. De pronto, a gente vai fazer igual a gente faz em casa, não é? Como é que a gente faz em casa? Ah, mãe, deixa eu dormir mais um pouquinho. São os princípios que estão fundamentados naquilo que passou, que foi, mas que não será mais. O Senhor está nos dando novidade de vida. Se outrora eu nunca fiz dessa forma, eu preciso me desafiar a fazer o novo. Eu preciso estar exposto a uma condição de viver um novo tempo de Deus, que fala de um desalinhamento com tudo aquilo onde eu fui firmado. O que mantém são os princípios. Eu estava na casa de meu pai, lá eu aprendi respeito. Eu quero respeitar o meu cônjuge, a minha esposa, eu quero respeitar no meu trabalho. O que se mantém são os princípios. Cuidávamos uns dos outros, eu quero cuidar também na casa. Mas os meios, como era feito, nós precisamos aceitar o desafio de fazer de novo. Imagine você, Maria, o sonho de toda noiva é naquela noite de núpcias, ser desposada pelo seu marido, tornar-se uma só carne e poder conceber e lhe dar um descendente. Mas isso foi tirado dela. Ela gestou antes de estar casada. Não entra na minha cabeça. Chega a mover as estruturas. Ela foi para uma dimensão de total entrega para cumprir de um propósito. Mas nós não queremos abrir mão de nada e queremos o propósito. Queremos o reino que não tem fim, mas não prevalece a vontade do Senhor, e sim a nossa. É extraordinário porque quando o texto diz, Deus viu graça diante de você e o seu filho será chamado Filho do Altíssimo, é algo extraordinário, mas as implicações disso no tempo presente são desesperadoras. São implicações que até machucam. Imagina uma moça que nunca conheceu o homem, dizendo, estou grávida do Espírito Santo, no meio da nossa igreja mesmo, pastor Diogo. Difícil, né? Mesmo a gente sendo homens e mulheres de fé, difícil de compreender. Imagina o desafio da exposição. Imagina o desafio que fora lançado sobre a vida de Maria, para que ela pudesse fazer diferente daquilo que até então havia feito. Mas o Senhor nos convida justamente para essa dimensão. Viver o novo apegado ao princípio. Tremendo porque na história de José, nem estava na nossa meditação, mas se a gente achar vai ser uma pérola. É tremendo porque quando José tem o sonho, ele diz assim, a figura dos seus pais são representados pelo sol e pela lua. Tremendo porque o pai, o sol, a mãe, a lua. Tremendo porque o sol, ele dura um dia e se vai, mas amanhã ele é o mesmo de novo. Em Curitiba é até difícil falar sobre isso. Às vezes, as nuvens mais o cobrem do que ele aparece. Mas se não fosse as nuvens, veríamos ele como ele sempre é, imutável, permanente, contínuo. Assim são os meninos, não é? Somos nós homens constantes. Extraordinário porque na dimensão da lua, né, que figura a esposa, ali
A lua, ela toda semana muda a estação. Tremendo isso. Olha que alegoria tremenda da própria palavra de Deus para o seu e meu coração. A gente às vezes, porque é sol, acredita que as esposas estão debaixo desse mesmo princípio. Tem algo que eu amo, né? Digo para minha esposa, se tem um doce que eu adoro é o tal do pudim. Bênção demais. Mas é tremendo porque a gente vai deitar e ela diz assim para mim, queria muito comer um pudim. Mas já está tarde, não vai dar mais para comer pudim. Amanhã eu compro, tá bom. E eu vou, trabalho, mas eu não esqueço. Eu vou lá e passo na panificadora e compro aquele pedaço de pudim, chego em casa, todo alegre, eu consegui comprar o pudim que ela queria comer desde ontem à noite. E é tremendo porque somos recebidos com uma contra-pergunta. Não tinha mousse de maracujá? Você nunca passou por isso não, né? Sou eu só, claro. Porque é uma revelação sobre a vida delas. Não é de inconstância, mas é de mudança, e essa é uma revelação do profético. É justamente por isso que a gente não pega o que elas pegam. É justamente por isso que a gente não entende o que elas entendem e não enxerga o que elas enxergam. Porque nós continuamos lá como sol, imutável. Quando eu casei 10 anos atrás, eu gostava de pudim, e hoje eu continuo gostando de pudim do mesmo jeito, não mudou nada. De um dia para o outro, eu troco o pudim pelo mousse. E vai entender. Difícil, né? Mas o apóstolo Paulo dá um segredo, né? Maridos, amem vossas esposas. Tremendo, né? Mas Paulo não era casado. Faltou sabedoria aí, pastor Diogo. Agora Pedro, que era casado, disse assim, coabitai com vossas mulheres com entendimento. É mais do que amor. É uma dimensão de compreender que não é como nós. Porque imagina só o cenário que estava posto para Maria e José, o tamanho do desafio. Já vimos sacrifícios como o de Ana, que depois de não poder ter filho, gerou a Samuel e entregou ao templo nas mãos de Eli. Já vimos sacrifícios como o de Abraão, que subiu o monte com o seu único filho, na dimensão de ir preparar um sacrifício sem saber, aspas, o que aconteceria. Mas o desafio que estava posto sobre a vida de Maria, não havia precedentes nas Escrituras. Nós lemos o livro de Isaías, dando início à mensagem nessa noite, aonde Isaías liberou a profecia de quem e como seria o Messias. Mas a mecânica como ele veio, vir a mesa, vir as estruturas, é incompreensível, na verdade. Mas essa mulher aceitou esse desafio porque havia sobre ela uma visão profética. José, quando fora explanado pelo Senhor, compreendeu o propósito que fora chamado para cumprir o seu papel apostólico. Se na minha, se na sua, se na nossa casa não existir a dimensão do profético e do apostólico caminhando em equilíbrio de balança, nós estaremos ferindo e sendo feridos a todo tempo. Maridos, ouçam, deem ouvidos para aquilo que Deus fala através das suas esposas. Que os esposos possam ser o instrumento de Deus para colocar em prática aquilo que Deus tem revelado ao coração das suas esposas. E para mim que não sou casado, primeiro, vale o princípio de aprendizado, porque eu creio que todos nós teremos, em nome de Jesus, famílias extraordinárias. Mas, acima de tudo, essa mensagem se aplica em todas as áreas e contextos da sua vida. Se ainda você está na casa de pai e mãe, se ainda você tem um vínculo, muitas das vezes, quando nos falta a revelação daquilo que é profético, precisamos ouvir de quem tem. Se nos falta a dimensão apostólica para colocar em prática aquilo que nos fora dito, precisamos seguir aquele que pode fazê-lo. O que não podemos fazer é impedir o fluir de Deus, ainda que ele pareça, estranho, difícil, impossível, incoerente talvez até. Mas ele se move em dimensões que muitas das vezes só espiritualmente nós iremos compreender.
perguntamos, muitas das vezes, por que tanto sofrimento? Por que isso aconteceu? Por que foi desse jeito? Por que foi daquela forma? Eu não sei. Mas mulheres, vocês que foram chamadas desde o princípio, debaixo da dimensão profética, profetizem. Por que isso aconteceu com meu filho? Por que isso aconteceu com meu esposo? Por que isso aconteceu com A, com B? Eu não sei por que aconteceu. Mas eu sei que o meu Deus, que vive, que tem poder, pode mudar a sentença. Eu posso profetizar e dizer que a minha casa será uma bênção. Eu posso liberar a profecia dizendo que o meu esposo será uma bênção. Eu posso liberar a profecia dizendo que o meu trabalho será modificado. Eu posso liberar uma profecia dizendo que o trabalho do meu esposo será novo, de novo, extraordinário. Vocês têm autoridade em Deus para liberar a profecia e trazer à existência filhos espirituais, como Maria pôde gerar, e aquele filho será um filho do Altíssimo. A vós, maridos, a chamada é extraordinária. É quando ouvir essa profecia, dizer como José diz: eis-me aqui, eu quero cumprir aquilo que o Senhor quer produzir e construir através da minha vida. Eu quero ser o instrumento que vai se colocar na brecha e na oportunidade para que o propósito de Deus não tenha fim. Quero dizer para você que nós estamos aqui buscando em Deus que tudo cresça, que nossa casa seja uma bênção, que nossas estruturas sejam uma bênção. Mas o inimigo de nossas almas está procurando que tudo isso se desfaça, que tudo isso se desconstrua, que tudo que era não seja. Estamos em guerra constante, precisamos tomar as posições espirituais para conseguir viver uma dimensão de que o nosso reino, a nossa casa, o nosso coração, o nosso ministério seja firmado no trono de Davi, trono esse que não terá fim. Estou preocupadíssimo com quem senta do meu lado. Quero ser um pregador do evangelho, do amor e da justiça, mas só depois de poder pregar para mim e para minha casa. Eu preciso poder ser o apóstolo do meu lar e ouvir a revelação profética que Deus tem derramado sobre a vida da minha esposa. E é em todas as áreas. É tremendo porque quantas vezes você já ouviu a palavra da esposa dizendo: olha, já está tarde, não é bom que você saia, é profecia. Quantas das vezes a gente diz: mas eu vou, eu já volto, é rapidinho. Quantas das vezes a gente tem colhido frutos de sofrimento por isso? Talvez você só balizou um ponto, né? Você só valeu assim, meia hora eu volto. Nós meninos temos esse defeito. E o resto, não sei. Mas elas não, fizeram um cálculo assim: o jantar vai atrasar, vai esfriar. A criança que queria brincar com o pai não vai conseguir aquele tempo de brincadeira. Elas fizeram uma análise completa de todo o cenário e liberou uma profecia sobre a sua vida. Não faça, não vá ou faça. E muitas das vezes, por nós não conseguimos compreender essa dimensão, a gente sofre sem precisar. Mas se seu marido, seu filho, se o homem, o varão na sua casa não tem se colocado na posição apostólica, profetize. Se a sua esposa não tem vivido o tempo profético, seja o apóstolo que vai carregá-la até que o tempo de Deus se conclua para que você viva essa realidade. Nós lemos Gênesis 2:24, faltou um pedacinho. Gênesis 2:24 diz que tornam-se uma só carne. Nós meditamos os 2 primeiros princípios. Sairá da casa de seu pai e se ajuntará com a sua esposa. Como é que eu torno-me uma só carne? Aqui está um mistério tremendo para a gente meditar. Queremos construir esse reino que não tem fim. Que o Senhor reine em todas as áreas da nossa vida. E é tremendo porque esse tempo é um tempo difícil até de falar sobre isso. Porque o feminismo, ele adquiriu uma força, mas aqui eu sei que eu estou falando com mulheres proféticas, eu sei que eu estou falando com mulheres do Senhor, eu tenho liberdade para dizer isso. Eu não estou falando da condição, do recurso, de que é do homem ou é da esposa, mas eu vou falar agora de unidade. Vou começar com os homens para ficar mais fácil, e aí vocês vão me entender, eu vou poder falar com as meninas. Tem aqui, e não estou falando com o irmão Maico, mas vou pegar o tema do futebol, posso pegar o tema do ciclismo. A gente diz assim: eu vou lá jogar uma bolinha, não custa nada. Custa nada.
Mas você sabe, toda sexta-feira tem um churrasco. Todo mundo tem que tirar R$30 e colocar lá no churrasco, vezes 4, 120 por mês. Mas o que é R$120, pastor? É nada. Hoje em dia a gente vai no mercado com R$120, misericórdia. O problema não é o valor. O problema é ser uma só carne. Se você precisa dizer para sua esposa que não está gastando nada, quando está gastando, ainda que seja um pouquinho. Se você precisa fazer algo escondido, que o seu cônjuge não está de pleno conhecimento e concordância, você não se tornou uma só carne. E se você não está debaixo da revelação de ser uma só carne, você perdeu a autoridade. Porque a autoridade é concedida para nós quando nós cumprimos o princípio profético e apostólico. É a mesma coisa para as irmãs. Se precisa esconder o processo de fazer a chapinha, a unha, mas eu preciso me embelezar e deve. Eu não estou falando do gasto, eu estou falando do secreto. Eu estou falando daquilo que a gente esconde, porque a gente diz, essa direção aqui eu trilho sozinho, essa direção eu caminho sozinho. Estou falando de princípios que nós, muitas das vezes, alinhamos para as nossas vidas, que o outro, que Deus colocou aliança, que nos tirou da casa de pai e mãe para ser um só, não está sendo um só. E eu quero a bênção do Senhor sobre mim quando eu penso diferente. Unir-se e tornar-se uma só carne. Na dimensão carnal é quando o homem conhece a mulher no seu leito. Na dimensão espiritual, tornar-se uma só carne é quando ambos somos conduzidos e dirigidos pela verdade do Espírito Santo. Se qualquer coisa que falte verdade, que nós precisamos dizer algo que não era, porque se dissermos teremos atrito, estamos fora do princípio de Deus. E qual o problema disso? Que quando nós perdemos a autoridade, tudo que fazemos no Senhor é para a glória dele. Quando não fazemos no Senhor para a glória dele, para quem fazemos? Para quem fazemos? É muito sério. E nós, em toda aliança, eu quero gerar filhos que eu possa lhe contar verdades. Irmãos, não é possível que a gente viva um ambiente de ministração que falte a verdade. Eu não posso te abraçar, dizer que te amo, quando na verdade eu estou falando mal de você. Eu posso até chegar e dizer para você, eu não consigo me relacionar contigo. Preciso que Deus trabalhe, mas eu não posso fazer o inverso e ser um cenário de esconder até o que sinto, que penso. As nossas alianças para que possamos gerar em Deus filhos espirituais verdadeiros, filhos do Altíssimo, precisam estar pautadas em cima de uma aliança da verdade. Nós precisamos deliberar uma palavra que quando toca no seu e no meu coração, ela tenha um fluir de sinceridade. A nossa aliança, como no matrimônio, tem que nos levar a ser um só no Pai. Porque se nós precisarmos lidar com meias verdades, já estamos tão distantes do nosso alvo, que é fincarmos a nossa bandeira naquele trono eterno. E eu preciso. Eu quero e preciso porque eu descobri que não tenho nada. Escuto muitos homens e mulheres dizendo, eu entreguei tudo para servir a Jesus. Eu descobri que eu não tenho nada, eu nunca tive nada. Nem a roupa que você veste de fato te pertence, porque se partimos dessa terra, alguém vai te vestir. Nem a roupa que você veste você vai poder escolher. Mas se entendemos que o nosso firmamento fala de causas e coisas eternas, ainda que a gente parta, o nosso legado permanecerá em corações. Os nossos filhos vibrarão na mesma sintonia que vibramos, ainda que façam as coisas diferentes. Não estamos esperando por um povo aqui, como eu vi tantos lugares dizer que nós precisamos ser iguais.
nós nunca seremos. Não é o princípio que Deus está nos chamando nesse lugar. Seremos sempre diferentes. Até a coesão, eu tenho dificuldade de deliberar essa palavra sobre a igreja, mas a unidade, esse princípio nós podemos viver em Deus. Eram 12 apóstolos tão distintos. Médico, cobrador de imposto, pescador. Agora, para que a gente possa seguir Jesus, todos nós devemos aprender a ser pescador, ou todos nós devemos aprender a ser médico? Você vai continuar igualzinho era. O que vai mudar é que todos eles tinham um alvo. E é tremendo que nós somos flechas nesse alvo. Quem nos aponta é o arqueiro. O arco talvez fale das suas capacidades. Deus deu para alguns mais, e glória a Deus por isso, e não tenho problema nenhum com isso. É muito lindo, né? Igual os nossos irmãos que estavam aqui no louvor, a gente participa do coral, porque não é a minha dimensão, não é o que Deus me chamou. Mas o arco não aponta para o alvo. Quem aponta para o alvo é o arqueiro. Se você for uma flecha rendida, tuas habilidades podem te levar com mais ou menos potência. O importante é atingir o mesmo alvo. Mas é tremendo porque muitas das vezes a flecha, antes de ser lançada, ela fica naquele ambiente chamado aljava. Sabe lá aquele cestinho que você vê no filme do Robin Hood? Não é assim? O arqueiro carrega as flechas no arco? Não, o arqueiro carrega as flechas na aljava. Tremendo que eu não posso dizer o tempo de você ir para o arco ou o tempo de você ficar na aljava. Mas se verdadeiramente você está alinhado no Senhor, quem vai dizer o tempo de sair da aljava para ir para o arco é o arqueiro. É o Senhor. Mas é tremendo que mesmo depois que você sai da aljava, que pode parecer o tempo que ninguém está vendo o que você está fazendo, pode parecer o tempo que você está de alguma forma não sendo reconhecido, aspas, e você vai para o arco e você ainda vai dar mais um passo para trás, antes de ser lançado, mas não sem rumo e nem sem direção, direto ao propósito, direto ao alvo. Foi assim na vida de Maria, foi assim na vida de José. Fugiram no deserto, sofreram todo tipo de ambiente de dificuldade. Mas o Filho do Altíssimo que fora prometido, não faltou. Não faltará para você e não faltará para mim. Se crê na profecia que estava posta sobre a vida da mulher, e se tivermos a dimensão de sermos apostólicos para cumprir a missão e ser enviados aonde Deus nos mandou. O que Deus te prometeu? A promessa de Maria, eu li, está escrita no livro de Lucas, de 1, 26 a 33. Qual é o filho espiritual? Qual é a dimensão profética? O que Deus profetizou sobre a sua vida? Para que Deus te chamou? E a gente se pergunta, talvez eu não sei. Eu não tenho dúvidas que cada um nessa noite sabe exatamente o primeiro lugar que Deus te chamou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e a minha casa será uma bênção. O primeiro ministério que Deus constituiu na minha vida, e eu não tenho dúvidas de que é o mais importante, é a família preciosa que o Senhor tem me dado, e esse ministério, eu não abro mão de que ele seja um sucesso firmado e fundamentado no trono do Cordeiro, trono esse que nunca terá fim. A minha casa será uma casa de bênção, não porque eu sou um homem abençoado, mas porque o Deus portador de todo o poder, dono da bênção, deu uma palavra de que a minha casa nele seria fundamentada. A minha aliança foi construída no altar dele, a sua aliança, o seu propósito foi colocado e construído no altar desse Deus, e pela revelação desse princípio, aquilo que Deus começou não terá fim. Mas Maria precisou acreditar. Você ainda crê? Você ainda acredita? Talvez a gente se diz assim, mas me falta fé. Não tem problema, a fé é dom de Deus. É a noite extraordinária para pedir para Ele. Pai, a minha fé está pequena nessa noite. Ajuda que a minha falta de fé, Pai. Ajuda-me nessa noite para que eu possa crer mais uma vez e acreditar mais um momento no Teu princípio inabalável.
de que tudo aquilo que o Senhor delibera sobre a minha vida, ele se cumprirá e o trono de Davi será edificado. O meu coração, o coração da minha esposa, o coração dos meus filhos terão vida. Não queremos construir um império, queremos ser o império de Deus nessa terra. Queremos ser o reino dele. Não falamos de uma dimensão, de um sacerdócio que recebemos, mas de um sacerdócio que entregamos. O que você tem para dar nessa noite? Mas a gente se pergunta, mas eu vim buscar tanto nessa noite, eu não vim entregar nada. Se nós pudermos dar o nada que temos para que o autor e consumador da nossa fé e da nossa vida escreva através dela. Maria não ofereceu nada, não tinha genealogia, não tinha nada que pudesse garantir-lhe o direito de ser a mãe do Altíssimo. Nada. Deus acha graça diante de nós, por mais que nem mesmo nós achemos. Nós refletimos a glória de Deus. Como nós refletimos a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Tremendo isso, né? A glória fala de uma dimensão muito simples. Não fala de brilho, fala de imagem. O homem e a mulher foram feitos à imagem desse Deus invisível. O plano dele fora fundamentado antes da criação do mundo. Em Jesus, antes que tudo existisse, fora feito. Por que duvidamos que aquilo que pedimos, aquilo que esperamos, será feito? Porque a profecia, quando foi liberada, não foi acreditada por nós como deveria. E a gente começa a liberar princípios que vão findando processos nas nossas vidas. Que a gente possa, genuinamente, em Deus, crer que o seu reino não terá fim. Eu quero te desafiar nessa noite. O que você acha? O que você acredita? Que ruiu? Que fracassou? Que findou na sua vida? O que você acredita que de alguma forma na sua vida não deu certo? O texto é claro e é poderoso, que diz que o trono do Senhor não terá fim. Você quer convidar Ele a reinar nessa área? Mas eu já aceitei Jesus, eu sou servo e ministro, eu sei com o povo que eu estou falando. Eu posso ver o brilho do Senhor sobre a sua vida. O grande problema é que a gente começa a engessar áreas. O grande problema é que a gente começa a dizer, o Senhor tem abençoado a minha casa, tem abençoado o meu trabalho, mas meu filho não tem jeito. A gente começa a dizer que, olha, o meu filho é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, mas meu esposo não muda. Nós começamos a liberar a palavra de profecia contrária, destruindo áreas onde Deus quer trazer vida. E nessa noite o desafio para mim e para você é dizer, Senhor, reina em áreas onde eu já não creio mais. Que o Senhor possa ter governo, autoridade e poder sobre a minha casa, sobre a minha família, aonde eu não consigo mais enxergar com os meus olhos, que a revelação do seu propósito possa ser manifestada sobre a minha vida. O desafio para você e para mim nessa noite é total entrega de áreas para que o reino que não tem fim reine em todas as áreas eternamente sobre a minha e sua vida. Quero convidar todos os amados irmãos a se colocarem de pé, e você que entende esse princípio, que entendeu o que eu pude dividir com cada um dos irmãos nessa noite, e deseja confessar ao Senhor que tem áreas que a nossa própria boca tem tirado o reinado de Cristo Jesus. Vou contar para você um princípio, talvez você não saiba, e se sabe, vai reafirmar ele no seu coração. Davi foi o único rei, segundo a história, não a Bíblia, mas segundo a história, que nunca perdeu uma batalha. Jesus vem segundo a genealogia de Davi e é um rei que nunca será derrotado. Porque nós podemos pensar que ele perdeu uma batalha quando fora pregada no madeiro. Mas ele atestou que a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou em favor de vós. Ainda que pregado, ainda que morto, foi mais uma batalha que Jesus ganhou. Ele não pode ser derrotado. E se ele não pode ser derrotado, se ele estiver reinando sobre áreas da sua vida, você também não poderá viver nenhuma sombra de derrota em nenhuma área que você confiar a ele. Amém?